Pai, com autoridade, com poder, Pai, que seja na exortação, Pai, mas fale conosco, que a Tua palavra é de grande valor, Pai, porque somos carentes da Tua palavra, Jesus. Use-a, Pai, fale conosco essa noite, Pai, para que possamos, Pai, sair daqui, Pai, com a Tua palavra guardada, Pai, na nossa mente, no nosso coração, Pai. Que assim seja, Pai, conforme Tu queres, em nome de Jesus, Pai. Glórias a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nesta noite com toda a igreja. Amém? Amém. Aleluia. É maravilhoso estarmos na presença de Deus. Já pude sentir, irmãos, a presença de Deus nesse lugar. Deus falando profundamente aos nossos corações, irmãos. Quando nós adentramos nesse lugar, nós temos que deixar os nossos problemas lá fora. E temos que ligar a nossa mente e deixar que o Espírito Santo de Deus venha nos tocar e nos fazer transbordar nesse lugar da sua presença. Abra sua Bíblia em Salmos, livro de Salmos 73. Salmo 73. Eu vou estar lendo do verso 1 e alguns versos da palavra de Deus. Aleluia. Nessa noite eu poderia intitular a mensagem que Deus quer falar conosco nesta noite sobre Deus tem um bom futuro para você. Deus tem um bom futuro para mim. E Deus tem um bom futuro para você nessa noite. Salmo 73 nos diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, não são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos dele estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta que as águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. Eles aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu disseste, também falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que então entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Verso 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração se desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim,
Bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém? Pode tomar assento nessa noite. Dificilmente eu prego o livro de Salmos, mas hoje o Senhor ministrou no meu coração essa mensagem, esse salmo, e sabemos que esse salmo é o salmo escrito por Asaf. E você pode perguntar, mas quem era Asaf? Asaf, ele era o líder, ele era um dos líderes do coros levíticos no reinado de Davi. E vemos que esse homem, ele vivencia um momento muito crítico da sua vida. Algo que estava ameaçando até mesmo a sua vida espiritual e ameaçando o seu futuro. Este homem, quando ele se depara com a prosperidade dos ímpios, vemos no verso 2, quando ali ele refere que quase se desviou-se da presença de Deus, por estar observando, por estar olhando, por estar invejando a prosperidade dos ímpios. Ele olhava para a sua condição. Provavelmente ele dizia: eu temo a Deus, eu obedeço a Deus, eu sigo a palavra de Deus, eu tenho uma vida reta com Deus. E por que eu sou tão afligido? Porque eu tenho tanta dificuldade na minha vida, até mesmo para alcançar as coisas. E nós nos deparamos com esse tipo de pensamento e com esse tipo de situação. Nós olhamos para a nossa vida e nos deparamos com as dificuldades, com as provações. E aí olhamos outras pessoas que não servem a Deus e vemos que aparentemente parece tudo bom para elas. Parece que a sua riqueza se aumenta dia a dia. E nos deparamos com a dificuldade. Passamos por momentos até mesmo de escassez no nosso lar e na nossa casa, mesmo trabalhando. E nós questionamos a Deus. E talvez sentimos esse sentimento de inveja, como esse salmista, como esse poeta se sentiu afligido. Quantas vezes questionamos: Deus, eu estou te servindo, eu estou na tua presença, eu estou jejuando, eu prego a tua palavra, eu louvo o teu nome, eu estou vindo para a tua casa, Senhor, mas por que a minha vida, por que para conquistar alguma coisa na minha vida é tão difícil? É com lágrimas, é com dificuldade, é com sofrimento. Por que, Senhor? Mas nessa noite Deus quer responder esse questionamento que você tem tido. Esse homem não compreendia o propósito a qual Deus tinha sobre a vida dele. E nós nos deparamos com situações que nós não compreendemos.
o porquê somos tão afligidos, o porquê sofremos tanto. Mas nesta noite, Deus está contemplando a sua vida. Deus está contemplando o seu sofrimento. Mas não se prenda com esses tais pensamentos. Isso pode ser ameaçador para a sua vida espiritual. E há 3 coisas que podem ameaçar o nosso futuro e a nossa comunhão com Deus. Uma delas é a murmuração. Quando nós começamos a murmurar, se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. Se Deus realmente estivesse no controle da situação, por que eu estou passando por esse momento? Se Deus realmente estivesse ouvindo a minha oração, por que as coisas não estão acontecendo? Quando nós deixamos que a murmuração faça parte da nossa vida, nós só andamos para trás. Lembra do povo de Israel? Quando ali Deus os libertou daquele exílio do Egito, eles murmuravam. Uma hora eles murmuravam por causa de comida, outra hora eles murmuravam por falta de água, outra hora eles murmuravam por causa de inimigos. Sempre eles tinham um argumento para murmurar contra Deus. E nós não somos diferentes. Mas nesta noite, o Espírito de Deus quer dizer para você: pare de murmurar. Você não precisa entender, você precisa obedecer à voz de Deus. Aleluia. Você precisa entender que Deus é o teu Senhor e você é servo. Você precisa entender que Deus é Pai e você é filho. E o Pai, Ele sabe o que é melhor para o filho. Deus sabe nessa noite o que é melhor para você. Você pode não estar compreendendo essa situação que você está vivenciando, mas adore a Deus. Esse povo, irmão, viu maravilhas no deserto. Esse povo, como o diácono referiu, comeu maná, irmãos. Nos dias atuais de hoje, ninguém consegue fabricar esse maná. Podem até tentar fazer alguma coisa aí, os cientistas, mas não vai chegar nem perto do maná que Deus mandou para aquele povo se alimentar, irmãos. Aquele povo vivenciou situações sobrenaturais na vida deles. Nós temos vivenciado, irmãos, bênçãos na nossa vida. Até momentos sobrenaturais, coisas sobrenaturais já aconteceram na sua vida. Mas você mesmo assim prefere murmurar. Ah, não, mas se realmente Deus estivesse, olha, Ele ia mudar a minha vida. Deus falou que ia fazer isso na minha vida. Querido, Ele vai fazer, mas é no tempo e no momento de Deus. Você precisa estar preparado para vivenciar o que Deus tem para a sua vida. Esse povo, por causa da murmuração, pereceu todos no deserto, exceto Caleb e Josué. Josué e Caleb pereceram todos no deserto, exceto esses dois que resolveram servir a Deus, que resolveram realmente, mesmo em meio àquela dificuldade, eles estavam ali adorando a Deus, crendo no Deus Todo-Poderoso. Você precisa crer em Deus. Você precisa confiar no Deus que pregamos aqui, amados. Deus não mudou, sabe quem mudou? É o homem.
É o homem, é nós que mudamos. É nós que mudamos diariamente de pensamentos. Tem dias que nós estamos animados e nós queremos fazer a obra de Deus, nós queremos cantar, nós queremos exaltar, nós queremos ir na igreja. Mas tem dia que o nosso pensamento já muda, falar, não quero ir na igreja, não vou, estou desanimado, estou cansado. Mas Deus não age como nós. Deus é perfeito em todas as coisas. E sabe, a segunda coisa que pode ameaçar o seu futuro é o desânimo. O desânimo é uma arma poderosa que o diabo usa para frustrar os nossos sonhos, para frustrar as nossas expectativas. Não deixe que o desânimo nessa noite faça você continuar nesta situação em que você está. O desânimo nos paralisa, querido, nos cega. Nós não conseguimos ver as coisas no ângulo de Deus. Quando você está desanimado, você ali só dá razão para a circunstância que você está passando. Mas quando você procura preencher a sua vida com a presença do Espírito de Deus, esse desânimo ele sai em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer fortalecer pessoas aqui nessa noite. Amém. Pessoas que estão desanimadas, pessoas que vêm à igreja, mas estão cansadas, estão desanimadas. É natural nos tempos que nós vivenciamos hoje. Há muitas pessoas desanimadas. Você vai conversar com ele está desanimado, ele está sem perspectiva, está frustrado de não ver as coisas acontecerem na vida dele, está impaciente. A impaciência é algo muito ruim na vida do crente, mas nós conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo, aí dominando essa impaciência. Você precisa hoje lançar essa ansiedade na presença do Senhor. Você precisa dizer hoje para você mesmo, não ao desânimo. Dizer a você mesmo que os propósitos de Deus hão de se cumprir sobre a sua vida. Não importa o que determinaram, o que o médico disse, não importa o que o homem falou para você. Glória a Deus. Aquela palavra que te feriu, aquela palavra que te machucou, não importa aquilo que o homem falou, importa aquilo que a palavra diz a seu respeito. Importa aquilo que Deus pensa nessa noite ao seu respeito. E Deus tem pensamentos de vida, de paz para o seu coração, para a sua vida nessa noite. Deus não tem pensamento de derrota para você, não. Deus tem pensamento de vitória. Quando Ele olha para você, Ele vê uma mulher, um homem vitorioso. Ele vê alguém que tem capacidade de vencer os gigantes e as dificuldades da vida. Outra situação que pode ameaçar o seu futuro é a apostasia. Quem não sabe que é apostasia, é o abandono da fé, é negar a fé. Muitos hoje apostataram da fé. Às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas e eu vejo hoje, irmãos, quantas pessoas que estão afastadas do caminho de Deus por tão pouca coisa, apostataram da fé
por poucas coisas, por causa do homem, por causa de uma palavra. Mas quando nós estamos firmados na presença de Deus, quando nós temos um encontro real com Deus, as coisas na nossa vida, elas começam a ser transformadas. Esse salmista, ele tem um encontro com Deus aí no santuário de Jerusalém. Ele estava olhando a situação aparentemente dos ímpios e quase estava se apostatando da fé. Se você olhar para a sua situação natural, se você olhar para aquilo que estão dizendo de você, você vai desanimar. Tem muita gente que deixa de vir à igreja por pouca coisa, aposta da fé por pouca coisa. Eu não quero mais saber de Deus porque as coisas não aconteceram na minha vida. Eu me decepcionei com fulano, com Bertano, com ciclano. Você não está aqui por causa de Bertano, ciclano e fulano. Você está aqui por Jesus. Você está aqui porque Jesus te escolheu, porque Jesus ama você. Não abandone a sua fé em Deus. Não troque os princípios eternos, os princípios de Deus, por pouca coisa, por adversidade, por provações. Provações, como sempre são faladas aqui no púlpito, são passageiras. Não vão durar para sempre. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai sorrir, você vai cantar o hino da vitória, você vai dizer que só o Senhor é Deus. Mas você precisa crer nisso. Você não pode deixar que essas coisas ameacem o seu futuro. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios 23. Provérbios 23, do verso 17 e 18, que diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia, porque deverás a um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ou seja, não será fracassada a tua esperança. Quando nós aprendemos a viver no temor do Senhor, nós nos desviamos de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não é ver Deus como um Deus carrasco, um Deus que vai matar, um Deus que vai fazer isso, que vai quebrar, que vai fazer isso, igual nós vemos por aí. Eu cresci numa igreja que dizia isso, que pregava um Deus carrasco. Olha, se você não fazer isso, Deus vai quebrar o braço, vai fazer isso, vai te jogar no caixão, vai fazer um monte de coisa. De uma certa forma você tem medo, mas não é esse temor que a Bíblia fala que nós temos que ter de Deus. Temor a Deus é submeter às leis de Deus, é se submeter à vontade de Deus. Você tem temor, você procura se aborrecer daquilo que é mal, você se afasta daquilo que é mal, daquilo que vai conduzir você ao pecado. Isso é temer a Deus. Temer a Deus no falar, temer a Deus no andar, temer a Deus com quem nós compartilhamos a nossa vida. Nem todos nós devemos compartilhar a nossa vida, nem todo mundo tem a mesma visão espiritual como você tem. Nem todos entendem
entendem o propósito de Deus na sua vida. Quando você teme a Deus, você começa a preparar um bom futuro para a sua vida, para a sua família. Se desviando de tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu não sei o que o adversário tem lançado na sua vida. Amizades, situações, conversas, coisas que têm te afastado da presença de Deus. Mas hoje Ele quer te trazer de volta para essa presença maravilhosa. Não é só no passado que Deus fez maravilhas. Ele continua fazendo e quer fazer maravilhas sobre a sua vida hoje. Se você abrir seu coração e você permitir que isso aconteça. Não precisa estar lotado essas cadeiras para que o milagre aconteça. Se Ele quiser, nessa noite, Ele faz o milagre agora, nesse momento, sobre a sua vida e sobre o seu coração, porque a palavra de Deus é viva, é pura, é santa e eficaz. A palavra tem poder, irmãos. A palavra de Deus tem poder sobre a sua vida. Quando nós procuramos ter um caráter íntegro diante de Deus, quando nós falamos de integridade, nós lembramos de Jó, um homem que era temente e reto diante de Deus, tinha sinceridade, procurava se desviar do mal. Antes dos seus filhos pecarem contra Deus, já estava Jó oferecendo o sacrifício diante de Deus. Homem que tinha um caráter de Deus. Isso nós conseguimos com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Ter um caráter íntegro diante de Deus não quer dizer que você vai ser perfeito em tudo, que você nunca vai errar, você vai ser impecável. Você é ser humano, você é carne. Nós erramos, faz parte da natureza pecaminosa do ser humano. Nós herdamos isso de Adão, e sabemos que tem momentos que nós vamos errar, porque nós somos falhos. Vamos falar coisas que não agradam a Deus, ou até fazer coisas que não agradam a Deus, mas o Espírito Santo vai se encarregar e vai dizer, vai tocar no seu coração e vai dizer: eu não me agradei daquilo que você falou, eu não me agradei da sua postura, eu não me agradei você andando com aquelas pessoas. O Espírito Santo vai tocar dentro de você e vai mostrar onde está errado e aonde precisa ser consertado. É todos os dias nós temos que viver o temor do Senhor. Não é somente quando nós estamos dentro da igreja. Dentro da igreja é muito fácil nós dizermos que temos temor a Deus, mas o temor a Deus é lá fora, quando você está no meio dos ímpios. O seu testemunho vale mais do que 1000 palavras. Há cristãos que querem ganhar todo mundo na palavra, mas não dá testemunho de Cristo. Aonde está, tem que exalar o perfume de Jesus. As pessoas têm que olhar em você e sentir o perfume de Jesus, olhar e ver diferença na sua atitude, no seu modo de viver. Aleluia. Mesmo sendo pecadores, imperfeitos e falhos, você vive na graça de Deus. Nós vivenciamos no tempo da graça, e graças a Deus por isso, irmãos, porque se nós estivéssemos no tempo da lei, nós não estaríamos aqui para contar a história. Você vive nesse tempo da graça de Deus, e com essa graça de Deus que nós vivenciamos hoje, você pode exaltar esse Deus,
Você pode confessar o teu pecado diante de Deus, não precisa chegar num sacerdote, como era na época. Tinha que levar um holocausto, uma oferta, para que ali fosse feito um holocausto, um sacrifício. Hoje, nós temos essa liberdade de chegarmos na casa de Deus e pedirmos perdão ao Senhor dos nossos pecados e das nossas falhas. Aleluia. E uma coisa importante que você precisa guardar nessa noite é ser perseverante na comunhão com Deus e na comunhão com os irmãos. Amém. Perseverança. Quando a gente fala de perseverança, tem muitos exemplos da Bíblia que nós poderíamos citar aqui. E sabemos que às vezes desistir de alguma coisa é mais fácil do que perseverar. Na perseverança, nós ficamos bem desanimados. Mas nessa noite você precisa perseverar. Sabe o que Paulo diz, irmãos? Romanos capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 1. No versículo 1 até o 5. Que nos fala que nós devemos nos alegrar, irmão. Você já pensou? Que coisa de louco. Por isso que ser cristão tem que ser louco. Se alegrar nas muitas tribulações. E ele diz que a tribulação produz o que, irmãos? Paciência. A tribulação produz em você a paciência. Porque você tem que aguardar no Senhor a providência. E nisso resulta a oração, uma busca constante. E da paciência vem o quê? A experiência. E a experiência vem o quê? A esperança. E essa esperança, ela não traz confusão, mas o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Está vendo, irmãos, a importância de você perseverar? Deus usa as tribulações na vida para produzir em você a paciência e experiência. Porque quando você tem paciência, você começa a adquirir experiência. Nós lutamos, Senhor, mas o Senhor falou que ia cumprir, o Senhor falou que tem uma obra na minha vida. Olha, está demorando, Senhor. Calma. Tem paciência. Você precisa estar preparado para vivenciar o que Deus tem para a sua vida. Deus está usando esses momentos da sua vida para que você adquira experiência, para que você cresça na presença de Deus. Aleluia. Nós não entendemos o porquê de tantas coisas. Ah, Senhor, mas eu quero, Senhor. Deus sabe o que você precisa nesse momento. E quando nós começamos a falar, irmãos, de perseverança, eu vou encerrar, me vem uma passagem que eu amo muito da Bíblia, uma história que nos traz muitas lições de Deus. E podemos aprender com essa história algo fundamental, que Deus usa situações para nos treinar para algo que Ele tem à frente para nós. Um exemplo disso foi José. Quando vendido pelos seus irmãos como escravo, ele teve que aprender, irmãos. Deus permitiu
colocou ele lá na casa de Potifar. E ele teve que aprender a administrar na riqueza. Ele aprendeu a administrar ali na riqueza, na casa de Potifar. Era um homem rico, era um comandante, era uma pessoa que tinha posses. E o diabo, ele sabe e conhece nossos pontos fracos, e dentro desses pontos fracos ele quer nos derrubar. E ali Satanás, como nós conhecemos a história, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. José não cai na conversa dela, porque José estava cheio de Deus, estava cheio do Espírito Santo. Quem estava aqui no estudo da terça-feira vai lembrar disso, quando o pastor citou que quando você preenche a sua vida das coisas de Deus, o inimigo pode até te tentar, e vai lutar, e vai tentar a sua vida, mas você não vai cair nessas armadilhas de Satanás, porque você está cheio de Deus, você está cheio da presença de Deus. E José se recusa a dormir com essa mulher, e ela intenta contra a vida dele, lança uma calúnia, é acusado injustamente, lançado lá na prisão. E sabe o que Deus permite lá dentro da prisão, irmãos? Ele teve que aprender a administrar na escassez. José teve que aprender a administrar, Deus me ensinando a administrar na escassez. Aí você vai lembrar que mais para frente, você vê, Faraó tem um sonho das vacas gordas, das vacas magras, 7 anos de bonança, 7 anos de seca. Olha aí o mistério. Deus não permite nada por um acaso, ele teve que aprender a administrar na bonança. E ele, sendo governador do Egito, teve que administrar os 7 anos de prosperidade, os 7 anos em que a terra foi produtiva, mas também teve que aprender a administrar os 7 anos de fome, de escassez, de miséria. Entenda que Deus está trabalhando na sua vida. Ele está treinando você através dessa situação para algo que Ele tem preparado para a sua vida. Também lembramos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando o menino derrotou um gigante e teve êxito nas guerras, mas por 10 anos foi afligido, foi perseguido por Saul. Mesmo sendo na sua juventude, aproximadamente acho que uns 17 anos, quando ali Samuel ungiu como rei, mas ele ainda não estava preparado para o trono. Deus tem propósitos, queridos, na sua vida. Deus até falou algo grande que vai fazer na sua vida. Mas se ainda não aconteceu, é porque você não está preparado. Deus está preparando você para isso. Deus está preparando a sua vida para isso. Entenda esse propósito. Perseguido, passou fome, viveu no exílio, teve que comer do pão da preposição que só os sacerdotes podiam comer. Foi parar lá na caverna, irmãos. Vivenciou ali a miséria humana. Foi parar na caverna de Adulão. Quando ele estava lá dentro daquela caverna, ele não estava sozinho. Tinha lá 400 homens desanimados, sem perspectiva. E Deus permite Davi estar ali para o treinar,
Ele treinou aqueles 400 homens. Você vê que mais à frente, sabe o que Deus colocou na mão desse homem, desse rei? Além de você deseja uma oração especial, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Ou se você sentiu que Deus falou através dessa palavra ao seu coração de alguma forma, eu quero orar nessa noite pela sua vida. Quero pedir ao Senhor que abençoe todas as áreas da sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso na sua vida. Isso decanta lamanaço, decanta lamanaço, é a presença linda do Senhor nesse lugar. Senhor, eu quero orar, Senhor, por essa irmã e por esse irmão que aqui está na tua presença. Senhor, eu sei que a tua palavra veio ao encontro dessas pessoas que estão aqui nessa noite. Senhor, tu és um Deus vivo. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar, Pai, áreas da vida dessa pessoa que precisam, Senhor, da providência de Deus. Áreas, Senhor, na vida espiritual, na vida material, Senhor. Oh Deus, talvez até mesmo na vida profissional. Senhor, na área do casamento. Senhor, o Senhor sabe nessa noite o que esta pessoa vem colocando no teu altar e na tua presença. E eu quero pedir nessa noite, Deus, que essas pessoas venham ser grandemente abençoadas. Eu quero pedir nessa noite, Jesus, que o Senhor venha tocar de uma maneira especial. Que o Senhor venha dar vitória sobre a vida desse irmão, dessa irmã que aqui está, Jesus. Senhor, o Senhor sabe a adversidade que esse irmão tem passado, a provação, mas assim como José aprendeu na bonança, aprendeu também na escassez. Senhor, quando nós aprendemos a lançar, aprendemos que é no pouco com Deus, Deus faz muito. É no pouco com Deus, quando nós aprendemos, é no pouco, Senhor, que o Senhor nos coloca no mundo. Deus abençoa, Pai, esse irmão. Venha dar vitória, Senhor, na área que essa pessoa precisa nessa noite. Que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, mediante esta oração nessa noite. Eu creio que portas estão se abrindo, muralhas estão caindo nesta noite, muralhas que pediam essa irmã e esse irmão de receber uma bênção, uma providência, Senhor, talvez até mesmo uma causa que está na justiça. Oh Deus, o Senhor sabe nesta noite o que esta pessoa está colocando no altar do Senhor. Eu sei que nesta noite esse irmão e essa irmã sai daqui com a bênção na mão, sai daqui com a vitória garantida, porque é esse Deus que nós pregamos e servimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu te dou graças e eu te dou glória. Amém, Jesus. Amados, toma posse. Eu esqueci de falar algo, irmãos, que nós também, quando nós aprendemos com Deus, irmãos, é no pouco. Às vezes nós observamos tantos ricos e nós queremos desfrutar dessas riquezas, mas você precisa ser grato a Deus pelo pouco que Deus tem te dado. Seja fiel no pouco. Tem pessoas que não é nem fiel no pouco e quer vivenciar muito. É preciso ser fiel com Deus no pouco que Deus tem te dado. Irmãos, eu recebi um testemunho ontem. Uma pessoa me ligou, eu chorei de alegria, irmãos. Essa pessoa, ela tinha uma causa na justiça. Antes de eu saber dessa causa, Deus tinha me usado e dito para essa pessoa que Deus ia entregar uma bênção muito grande na mão dessa pessoa. E passou alguns meses, não lembro mais ou menos, 3, 5 meses, uma coisa assim. Só que sabe o que eu acho mais interessante desse testemunho? Não estou dizendo isso, irmão, porque Deus usou a irmã, não, irmãos. É porque essa irmã, ela vivenciava assim, momentos difíceis. E eu via que no pouco, irmãos, ela trabalhava, mas ganhava muito pouco. E no pouco, irmão, sabe o que ela fazia? Ela semeava na vida das pessoas. Ela semeava na vida dos missionários. Ela semeou e semeia até hoje na minha vida.
E eu, observando que no pouco que ela tinha visão da obra de Deus, de semear para a obra de Deus, para a glória de Deus. E Deus vendo a intenção desse coração, irmãos, Deus abençoe. Eu sempre orava, levantava minha mão para o alto, dizia todas as vezes que ela semeava na minha vida, eu dizia: Deus abençoa ela na medida recalcada, sacudida e transbordante. Deus ouviu minha oração, irmãos. E ontem ela ligou para mim e disse que Deus, irmão, deu uma vitória tão grande sobre a vida dela, saiu essa causa na justiça. E assim, aparentemente parecia impossível isso acontecer. E Deus entrou, irmãos, com uma bênção tão grande que veio recalcada, do jeito que eu orei ao Senhor, veio recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida dela. Mas ela aprendeu o princípio: dando o que se recebe. Quando você dá algo para a obra de Deus, quando você faz algo para Deus, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para o diácono, você não está fazendo para o grupo de louvor, você está fazendo para Deus. E Deus vê, irmãos, essas atitudes agradam os olhos de Deus. Faça para Deus, dê o seu melhor para Deus. Talvez o seu melhor nessa noite seja um louvor, algo, mas dê o seu melhor para Deus. Deus vê essas coisas pequenas. É no pouco que Deus vai fazer o muito na sua vida. E ainda você também vai pegar o microfone e vai testemunhar e vai dizer: irmã, naquele dia Deus falou aquela palavra, eu semeei e eu estou colhendo hoje essa colheita do muito sobre a minha vida. Espere e você verá que Deus tem um muito para a sua vida. Tudo que você fizer, tudo que você semear, seja bom ou ruim, você vai colher. Troque hoje a semente. Senhor, hoje eu vou trocar essa semente, vou semear só coisa boa. Vou semear coisa boa na minha vida. Vou semear coisa boa na obra de Deus. Vou ter visão de obra de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida, tá bem? Que Deus abençoe. Que os irmãos estejam orando sempre por mim em suas orações, tá bem? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Salve de palmas. Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz a igreja. Amém. Eu já saio daqui já com a minha vitória. Que ele já falou conosco. Né? Vamos fazer aquela pequena oração. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja. E a igreja unida e abençoada diz amém. Eu não posso sair daqui. Eu não estou igual. E aí, você não viu para filmar tudo, né? Não, tá bom. Pode parar.